E aí pessoal, eu sou José Ortiz, hoje dia 18 de novembro de 2022, começando o estudo com o índice futuro, o INFUT. Hoje teve uma queda de 0,33%, vocês veem aqui, tentou puxar, segurou justamente aqui próximo a essa resistência agora, né? Aqui já atuou anteriormente como suporte, resistência, aqui suporte novamente, suporte. Então é uma região que tem segurado várias vezes, né? Então aqui é um ponto interessante para você observar. Segurou e devolveu um pouco, né? Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui que o cenário não está tão favorável, né? Que praticamente, se a gente juntar os dois aqui, teve um engolfo aqui esse candle da semana passada, esse movimento de queda, né, com força. Então, continuar observando e ver se segura aqui justamente próximo na região dos 104 mil, caso essa queda persista, né? Quanto ao dólar, tempo gráfico diário, vocês percebem que tentou superar aqui essa região, depois abriu aqui em queda, então ativou um trap, o trap deve jogar aqui duas vezes para baixo. Então, pela trap, seria aqui uma reversão, talvez voltar aqui para esse fundinho desse canal. Entretanto, vocês podem notar a média de 9 muito inclinada, a média de 20 próxima também. Então aqui vai encontrar suportes interessantes, né, para que continue subindo. No tempo gráfico semanal, continua dentro daquele canal maior, né? Vocês veem aqui desenhado. Então, o que seria interessante mesmo, sim, pensando aqui numa reversão desse dólar, seria uma trap aqui nessa região, tempo gráfico semanal, que jogaria, buscando aqui o fundo aqui desse canal, né? Então isso seria mais interessante. Quanto ao Ibov, o Ibov de maneira semelhante ao índice futuro, né? Assim, consolidado, que vocês veem que tentou forçar aqui, recuperar, próximo à média de 80, não teve força, devolveu um pouco, caiu 0,76%. Então, de maneira semelhante também ao índice futuro, aguardar aqui próximo a essa região aqui, parte de baixo desse alargamento. Tempo gráfico semanal, bem parecido aqui. Havia tido aqui um engolfo, né, que continuou o movimento. Esperar aqui que a média de 20 ainda consiga ser um suporte interessante, que é esse movimento de queda. Quanto aos ativos, hoje Ryzen fez um movimento até interessante. Ryzen havia deixado aqui um trap, né? Esse trap aqui é anterior, mas com um stop muito alto. Também no dia não havia tido volume, então um movimento um pouco mais arriscado, né? Devolveu. Já aqui há uma divergência no OBV, né? E no dia de hoje também deixou um trap armado. Hoje ativou aqui nos 3,99 e chegou a estar valendo aqui 4,26. Então foi um movimento até forte, levando em consideração o Ibov, né, que já não estava tão legal assim. Então mesmo com o Ibov em queda, Ryzen fechou em alta de 4%. E para quem pegou essa operação, espero que tenha feito algum tipo de parcial aqui em cima, mas posicionando o stop aqui no fundo, né, dessa trap. Um outro ativo que deixou trap foi a NTCO, Grupo Natura, só que aqui, nesse candle aqui, ativou, ainda não foi estopado, mas vocês veem aqui um movimento já de, assim, pronunciando uma queda maior, né, perdendo aqui essa região. Então, caso faça um movimento semelhante ao de Ryzen, talvez fique interessante para uma compra, mas agora, levando em consideração esse candle, a queda hoje de 4%, difícil de comprar aqui nessa região, tá? Então, aguardar um tipo de movimento, algum tipo de sinal gráfico para uma compra aqui. Marco Polo foi outro, deixou aqui também um trap, né? Deixou no dia de ontem, armou no dia de hoje, mas também sem volume, o ABV perdendo aqui, então é um movimento que não está interessante, mas que apesar disso está dentro aqui de uma consolidação. Caso o estocástico comece a virar e vocês vejam assim um candle interessante, também é um ponto para buscar compra, tá? O estocástico aqui querendo virar, né? Então, nesse ponto aqui Marco Polo também é interessante,
pensando aqui numa compra, posicionando o stop aqui embaixo. Então, um ativo que, caso entre volume na segunda-feira, ficar de olho também. Mitre é um ativo que eu estou sempre olhando, está dentro desse canal, né? Esse canal aqui maior. No dia de ontem tocou aqui no fundo, hoje tentou uma reação, estava subindo acho que 5% hoje, devolveu tudo, caiu mais um pouco, né? Queda de 4%. Então, de maneira semelhante a Marco Polo, a Rising, é interessante buscar um sinal, um trap, justamente utilizando também esse padrão gráfico, né? Então, se nos outros aqui haviam retângulos, tanto em Rising como em Pomo, é interessante em Mitre esperar que deixe uma trap e que deixe um sinal de reversão aqui em cima dessa região, com o estocástico já virando, seria um movimento interessante, tá? Então é aguardar aqui nesse ponto, esse ponto aqui de baixo, próximo aos 3,87, 3,80 e pouco, vai cair mais um pouco, aí você aguardar um trap, algum tipo de candle que mostre um sinal de reversão melhor do que comprar apenas com base em indicadores ou comprar esperando, né, que isso aqui segure. Então tem que aguardar, tá? E por hoje é isso, pessoal. Caso vocês tenham algum ativo que queira que a gente fique de olho, só comentar aí. E até a próxima.